Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Hoje nós vamos então tratar no programa Verdade e Vida sobre o tema integridade inegociável. E vamos olhar este assunto à luz de Daniel, capítulo 3, versos de 1 a 30. Integridade é um produto raro no mercado. Parece que está em extinção na sociedade contemporânea. A falta de integridade está presente nos palácios, nas instituições, na família e até nas igrejas. Se diz por aí que todo homem tem um preço e muitas pessoas se curvam diante das propostas sedutoras de vantagens imediatas ou da pressão e ameaça. Muitas pessoas negociam seus valores, transigem com a sua consciência e vendem sua alma ao diabo para se livrarem da morte ou para alcançarem favores imediatos. Hoje eu quero convidar você para fazer comigo uma viagem rumo ao passado e nós decolarmos nas asas do pensamento e entrarmos no túnel do tempo, pousando na antiga Babilônia. Naquela época, a Babilônia era a dona do mundo. O rei Nabucodonosor era um chefe despótico, totalitário, maior do que a própria lei. E este homem, para dar vazão à sua megalomania, construiu uma grande estátua de ouro de 30 metros de altura por 3 metros de largura, estátua esta que representava ele e o seu vasto império, e dá uma ordem para que todos os seus líderes
se reunissem no dia da dedicação desta estátua. E baixando um edito em todo o seu vasto império, que todos os homens, de todas as línguas, de todas as culturas, debaixo do guarda-chuva do seu império, que deveriam se prostrar e adorar aquela imagem de ouro e os deuses da Babilônia. Esta era uma prova a que todos os súditos daquele reino estavam sujeitos. E nesse momento, chega ao rei Nabucodonosor a informação de que 3 jovens judeus, Mesaque, Sadraque e Abednego, tinham se recusado a cumprir a ordem do rei. Tinham se recusado a se prostrar diante da imagem que o rei havia feito. Tinham se recusado a adorar os deuses da Babilônia. Na verdade, esta denúncia vem acompanhada de mentiras e desvios da verdade, porque disseram para o rei Nabucodonosor que esses jovens judeus, que haviam sido levados para a Babilônia como escravos, mas que neste momento ocupavam postos de grande destaque na província, não fizeram caso do rei. Isso não era verdade. Eles não eram homens que conspiravam contra o rei, nem provocavam sedições políticas no seu reino. Mas estes homens mantinham sua integridade inegociável. De fato, eles não se prostraram diante dos deuses da Babilônia. Então agora vem o acerto de contas com o rei. O rei manda chamar esses moços e os confronta dizendo: é verdade que vocês se negaram a cumprir minha ordem? É verdade que vocês não se prostraram diante da imagem que construí? É verdade que vocês não adoraram os deuses da Babilônia? Vocês estão dispostos a fazer isso agora? Porque se vocês não adorarem os deuses da Babilônia e não se curvarem diante da imagem que eu construí, eu vou lançar vocês numa fornalha ardente. Era a pena de morte. E a forma da pena era ser lançado numa fornalha de fogo ardente. E Nabucodonosor disse mais àqueles moços: qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Este é o momento em que esses moços são colocados em xeque. Parece que eles estão num beco sem saída. Ou eles transigem, ou eles morrem. Ou eles negociam a sua consciência, ou eles são lançados numa fornalha ardente. Ou eles negociam princípios e valores, ou eles são levados ao martírio. Nesse momento, esses moços tomaram uma decisão. Preferimos morrer a pecar. Estamos prontos a morrer, mas não estamos prontos a pecar. E eles responderam assim para Nabucodonosor: ó rei Nabucodonosor, quanto a esta questão nós não precisamos te responder. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos diante da tua imagem e nós não adoraremos os deuses da Babilônia. Esses moços estão mostrando aqui alguns princípios importantes. É hora de tomar decisões diante da sedução ou da pressão. É hora de mostrar para o mundo que é possível, diante das circunstâncias mais perigosas, manter firme a sua postura e a sua posição de integridade inegociável. Estes moços têm uma fé inabalável em Deus. Mas notem que eles servem a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Eles não estão dizendo que Deus vai livrá-los. Eles não são arrogantes na sua fé. Eles não são donos da agenda de Deus. Eles não decretam o que Deus vai fazer. Eles não estabelecem qual vai ser a agenda de Deus para aquela circunstância.
Porque, na verdade, eles estão confiados no caráter de Deus. Às vezes, Deus nos livra da fornalha. Às vezes, Deus nos livra na fornalha. Uns engrandecem a Deus sendo poupados da morte. Outros engrandecem a Deus através da morte. Hebreus 11 diz que alguns pela fé foram poupados de fornalhas e da boca dos leões. Outros pela fé foram cerrados ao meio, foram jogados nas fornalhas e morreram pela sua fé. É importante entender que a nossa fidelidade, a nossa integridade precisa ser inegociável. Estes homens, entretanto, não agiram com altivez ou arrogância, mas uma fé simples, mais pura, mais sólida no Deus vivo. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Ele tem poder para fazer isso. Mas nós não dominamos o agir de Deus, o querer de Deus, a agenda de Deus. Esta atitude desses três moços vai provocar a fúria do rei. E de forma insana e desequilibrada, o rei Nabucodonosor ordena que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E manda atar esses três moços, amarrá-los com suas roupas, com seus chapéus, com seus pertences. E ordena que eles fossem então juntos, amarrados, lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, para que amarrar se vai se jogar numa fornalha? Para que colocar suas roupas se isso apenas seria combustível lá naquela fornalha extremamente aquecida? E a fornalha estava tão aquecida que as próprias pessoas que lançaram esses três moços judeus na fornalha morreram pelo vapor que brotava desta fornalha. Notem uma coisa, Deus não livrou esses moços de Nabucodonosor construir aquela imagem de ouro. Deus não livrou aqueles moços de Nabucodonosor expedir um edito para todo o reino, ordenando que as pessoas se prostrassem diante daquela imagem. Deus não impediu que Nabucodonosor aquecesse aquela fornalha, como um ato de pena capital. Deus não impediu que Nabucodonosor aquecesse 7 vezes mais aquela fornalha. Deus não impediu que Nabucodonosor lançasse aqueles três moços lá dentro da fornalha. Mas Deus livrou aqueles moços, não da fornalha, mas na fornalha. Às vezes Deus não livra você dos problemas, mas livra você nos problemas. O que importa é que esses moços não negociam a sua fé, não é uma barganha. Eles não tomam a atitude de Jacó lá em Betel: Deus, se tu fores comigo, se tu me abençoares, se tu me guardares, se tu me deres família, se tu me deres prosperidade, então eu te pagarei o dízimo. Não, eles não fizeram uma barganha com Deus. Eles não fizeram uma troca com Deus. Eles disseram: Deus, tu tens poder para nos livrar. Mas se tu não quiseres nos livrar, nós continuaremos sendo fiéis a ti. Porque nós não te adoramos por aquilo que tu dás, mas por quem tu és. Não apenas por tuas dádivas, mas por teu caráter. Por que isso é importante? Porque hoje nós estamos vivendo um cristianismo que parece muito mais um negócio, muito mais uma barganha com Deus. Deus me abençoa, então eu sou fiel a Deus. Deus me dá prosperidade, então eu vou servir a Deus. Deus me dá saúde, então eu vou me dedicar a Deus. Mas o projeto do cristianismo é que você deve ser fiel a Deus, mesmo na pobreza, mesmo na opressão, mesmo sem saúde, mesmo que você enfrente o martírio. A despeito das circunstâncias adversas, você crê e confia no caráter de Deus. O que é maravilhoso foi o que aconteceu. Diz a Bíblia que quando Nabucodonosor joga esses três moços na fornalha, as pessoas que lançam morrem, mas eles caem dentro da fornalha e o fogo queima apenas as suas amarras. As amarras foram queimadas, mas aqueles três moços não foram chamuscados pelo fogo, nem suas roupas, nem seus cabelos, nem cheiro de fumaça. É muito importante isso.
Deus não os livrou do fogo. Deus os livrou através do fogo. O fogo que deveria destruí-los serviu para libertá-los, para queimar suas amarras. E agora, quando Nabucodonosor olha para aquela fornalha, não vê 3 homens, vê 4 homens. E o 4º homem que passeava com eles, como se aquela fornalha fosse um jardim, um parque engrinaldado de flores, é semelhante ao Filho dos deuses. Na verdade, o 4º homem era o próprio Jesus pré-encarnado, que numa teofania entra para dentro daquela fornalha para protegê-los, para libertá-los, para honrá-los e para abençoá-los. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós também somos jogados nas fornalhas, talvez não de fogo literal, mas de provas amargas no casamento, no namoro, na vida financeira, na saúde, nos relacionamentos, nas circunstâncias que tantas vezes conspiram contra nós. Mas quando você é íntegro, quando você é fiel, quando você não vende a sua consciência, quando você permanece numa integridade inegociável, o Senhor Deus vem para estar com você. Ele cruza este vale com você, Ele atravessa esse deserto com você, Ele está presente com você nas fornalhas acesas da sua vida. O que é importante é que o rei, quando vê esta cena, se aproxima e grita pelo nome de Mesaque, Sadraque e Abednego, dizendo: servos do Deus Altíssimo, saiam desta fornalha. E agora o mesmo Nabucodonosor, que baixou um decreto para que as pessoas adorassem a sua imagem, e jogou aqueles moços lá dentro da fornalha acesa por não adorar os seus deuses, agora baixa um novo decreto, que qualquer pessoa no seu reino que blasfemasse contra o Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego deveria ser consumido. Deus é honrado quando seus servos mantêm uma integridade inegociável. Agora, o nome de Deus é proclamado em toda a Babilônia, porque naquele império havia jovens comprometidos com Deus, que estavam prontos a morrer, não a pecar. E diz a Bíblia mais, que a partir daí, Nabucodonosor honra esses 3 moços, colocando-os em posições estratégicas em seu império. E o nome desses 3 moços, em vez de ser destruído, e em vez de ter suas memórias manchadas, agora esses 3 moços têm sua vida enaltecida, têm seu caráter proclamado e recebem honras naquele vasto e grandioso império da Babilônia. Vale a pena ser íntegro, vale a pena ser fiel. Ainda que você morra pela sua integridade, é melhor morrer íntegro do que viver uma vida de impiedade. Hoje eu quero orar em seu favor, colocar a sua vida diante do trono da graça de Deus, para que você mantenha-se firme, resoluto, íntegro, inabalável na sua fidelidade a Deus. Onde você está? Ore comigo neste momento. Coloque a sua vida diante do trono da graça de Deus. Talvez você está enfrentando sedução para cair, para transigir. Talvez você está enfrentando ameaças e pressões. Mas não transija com a sua consciência. Mantenha-se íntegro e Deus honrará você. Seja na vida, seja na morte. E Deus será glorificado em você, seja na vida, seja na morte. Para que naquele dia você receba as palavras doces de Jesus. Pode vir, servo bom e fiel. Entre no gozo do teu Senhor, porque foste fiel no pouco. Agora sobre o muito eu te colocarei. Ore comigo. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo testemunho desses moços que andaram contigo e foram íntegros, prontos a morrer, mas não a pecar. Dá-nos esta mesma integridade, Senhor, para que também sejamos testemunhas do teu nome no mundo em que vivemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.